Lá no interiorzão do Brasil, numa cidadezinha cercada de morros, passarinhos e cheiro de café coado, nasceu um menino chamado Thomas. Seu apelido era Tomazinho da Vila, porque morava numa rua humilde, onde todo mundo se conhecia pelo nome, apelido ou por quem era a mãe. Desde cedo, Thomas era diferente. Enquanto os outros moleques subiam em árvore, chutavam bola ou viviam de briguinha, ele gostava de ouvir. Isso mesmo, ouvir. Você vai mesmo parar o futebol para escutar a Dona Zefa falar da dor no joelho, reclamava seu parceiro de infância, o Juninho do bar. Ué, se ela quer falar, é porque precisa de alguém que ouça, né? Dizia. Thomas, com aquele jeitinho manso que parecia acalmar até cachorro bravo. A turma da rua de baixo com Thomas tinha uma turma que andava com ele desde pequeno. Juninho, Bia do Armazém e Léo Bicicleta, chamado assim porque vivia remendando pneu. Eles gostavam de conversar no fim da aula, sentados na calçada, olhando o céu. Acho que Deus é tipo a brisa do fim de tarde, leve e boa, dizia Bia. Pra mim, ele é igual ao pão de queijo da minha avó, quentinho por dentro, respondia Léo. E o Thomas só sorria e escrevia tudo num caderninho marrom com a capa meio rasgada, onde anotava frases assim: Deus está no cuidado, no silêncio e na escuta verdadeira, o sinal do céu. Um dia, indo com o avô visitar uma igrejinha de taipa, Thomas viu uma mulher ajoelhada e chorando. Ele não disse nada. Só sentou ao lado e ficou. Depois de um tempo, ela olhou para ele com os olhos ainda molhados e falou: Meu filho, Deus falou comigo através do seu silêncio. Aquela frase ficou ecoando no peito do garoto. Na volta para casa, ele olhou para o avô e disse: Vô, acho que quero entrar para a igreja, mas não para mandar nos outros. Quero cuidar, quero servir. Do sertão ao Vaticano. Thomas estudou muito, mas nunca deixou de ser gente do povo. Quando virou padre, ainda jogava dominó com os velhos na praça, empinava pipa com a criançada e celebrava a missa com palavras que todo mundo entendia. Sempre dizia: Não precisa saber latim para falar com Deus, precisa é ter coração. Mesmo quando virou bispo e depois cardeal, ele recusava carrões. Andava de ônibus, tomava café em copo de vidro no boteco e usava o mesmo sapato surrado, de sempre. E aí veio o momento que ninguém esperava. Thomas, o menino da Vila das Palmeiras, virou papa. E agora, Sua Santidade Papa Thomas Finto, qual será sua primeira ordem? Perguntou um repórter tremendo de nervoso. E ele, com aquele sotaque gostoso de mineiro, respondeu: Minha primeira ordem? Eu sugeria que o mundo todo hoje desse um abraço apertado em alguém. Abraço é prece que a gente faz com o corpo. O Papa do povo. Papa Thomas Finto virou o Papa que falava simples. Ia nas periferias, nas prisões, nas aldeias indígenas. Nunca quis morar nos aposentos luxuosos do Vaticano. Preferia um quartinho perto da cozinha. Criou o Dia do Silêncio Mundial, onde as pessoas paravam um pouco para escutar umas às outras. E no Natal, nada de discurso pomposo, só dizia: Perdoa. Perdoar é devolver a chave da cela onde você mesmo se trancou. O último desejo. Já velhinho, com os cabelos brancos como algodão doce e o sorriso leve como brisa de fim de tarde, Papa Thomas Finto foi perguntado: O que o senhor mais gostaria de deixar para o mundo? E ele respondeu: Se eu conseguir plantar no coração de uma criança a ideia de que amar é mais forte que odiar, então, já valeu. O legado de Thomas veio nele, que ouvia as histórias da Dona Zefa, que escrevia frases num caderninho marrom e que nunca teve vergonha de chorar com os outros, virou símbolo de um tempo em que a paz voltou a fazer sentido. Mensagem final. Às vezes a maior revolução não vem do grito, mas do ouvido atento, do abraço sincero e da paz vivida nas coisas pequenas. Que sejamos todos um pouco como o menino da vila que virou papa, um construtor de pontes em um mundo cheio de muros. E lembrem-se, pequenos aventureiros, a magia está sempre dentro de vocês. Se inscreva no canal e comente as historinhas. Até a aventura no mundo encantado de Peter!